motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, Neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lilian é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping.
Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas.
Bem-vindos à casa do Senhor. Como é bom estarmos na presença do nosso Criador. E neste dia, dia de bênçãos, estamos aqui para louvar e engrandecer o seu nome. Vamos louvar ao Senhor, então? Vamos cantar juntos, Deixa-me, Senhor, contigo andar. 503. Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Confio em ti, Senhor. Tão sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Eis-me ao teu lado, só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Se o mundo inteiro meditar no valor real da cruz, logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Que bênção, não é mesmo? Como é bom andarmos com o nosso Deus. Como é bom termos um Deus que anda ao nosso lado. E é relacionado a esse Deus que vamos falar essa manhã. Quero falar para vocês sobre João. Portanto, já deixa a sua Bíblia aberta em João 21, 15. E vamos orar ao Senhor, pedindo a presença do Espírito Santo em nossa casa. Senhor Deus, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Nós te agradecemos pela oportunidade de servi-lo de forma amorosa, sentindo a Tua graça, a Tua bênção e a Tua proteção em nossa vida. Nós te agradecemos, mas também pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente neste momento, para entendermos o Seu querer em nossa vida. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nessa manhã, quero falar para vocês sobre o chamado inusitado de Deus. Vamos, então, ler João 21, verso 15, que diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu sabes, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe perguntar, e pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe ao Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A palavra amor, ela é muito conhecida, muito falada. Ela é uma palavra tão poética que todos nós gostamos de falar. Mas o que realmente significa amor? Por que Jesus pergunta 3 vezes se ele o ama? A palavra amor no dicionário quer dizer uma emoção, um sentimento que me leva a querer o bem da outra pessoa. Mas em algumas línguas existem algumas definições de amor. Como, por exemplo, filáutia, que é esse amor normal, um amor que eu tenho por mim mesmo, de me cuidar, de me tratar. E ele pode ter 2 linhas muito tênues. Uma é da fama, do orgulho, do narcisismo, de forma a querer o mais e cada vez mais para mim, para o meu ego, para os meus desejos, para a minha beleza. Mas também nós podemos dizer que a autoestima, se cuidar, é a confiança. Esse é um amor normal. Temos o amor pragma. É um amor por um bem maior, que está acima de você. Como um contrato político, por exemplo, um relacionamento, um casamento arranjado, ou mesmo viver juntos para que possam cuidar dos filhos. O projetar desse amor está em uma forma de negociação, um contrato, uma forma de desenvolvimento. E temos o amor lúdico. Esse amor ele é bem diferente, é um amor divertido, mais claro, tranquilo, sem muito compromisso. Digamos que é aquele amor de colégio, onde você tem todos os amigos, você quer todos muito bem, mas você não se envolve, não se aprofunda muito no dia a dia desse relacionamento. E temos o Eros. O Eros é o mais falado, o mais desejado, é aquele da paixão, do desejo de estar com alguém. É o mais perigoso também, que muitas vezes a paixão é chamada de amor. E aqui corre um grande perigo, porque quando a paixão acaba, a palavra amor também desaparece. E temos o amor filia, ou filha, que é o amor que nós temos de maneira a querer o benefício do outro. É aquele amor de irmão, amor de amigo, aquele amor que a Bíblia fala que é o amigo mais chegado que o irmão. Aquele amigo de parceria, de trocas, de momentos, de emoções, que nos faz sentir parte da vida do outro. E também ter alguém fazendo parte da nossa vida. É um amor genuíno, é um amor que traz intimidade, mas também traz respeito. Também temos o amor storge. Ele é muito parecido com o amor filha, porém, não existe essa troca. Porque é o amor de um pai para com o filho. É o amor que você dá por conta. Também temos o amor storge, que é o amor que é quase parecido com o filho, porém, não existe a troca. É o amor de pai para com o filho. É um amor que nasce ao você saber que vai ser pai, que você vai ser mãe, que você vai receber um ser em sua casa. E você passa a se dedicar de maneira incondicional para que essa pessoa se desenvolva. É um amor inigualável. Ele traz para você a gratidão de um sorriso, da recompensa de ver o outro crescer. E temos o amor ágape. Este amor é o amor que nós temos por todos os seres vivos. É o amor que nós temos para com tudo aquilo que respira. E esse é o amor que nós temos para com Deus e Deus tem para conosco. Um amor com um propósito maior. Bom, nós estamos falando de amor, não é mesmo? E parece ser tão fácil falar sobre isso. E esse falar de amor, eu tenho uma carta. Essa carta fala de amor. E é tão bom quando nós recebemos uma cartinha que nos traz um renovo, não é mesmo? E eu quero ler para você porque eu achei muito linda essa carta. Por favor. Esse rapaz apaixonado manda uma carta para sua amada, ó.
coisa linda, que diz assim, ó, minha amada e eterna. Sim, eterna, pois o meu amor é infinito, tão forte que sou capaz de fazer qualquer coisa para preservar e manter a sua felicidade. Por você sou capaz de ir ao mais alto e profundo oceano para pegar a mais bela pérola, só para demonstrar a sua beleza. Por você, atravessarei o deserto e trarei as mais belas flores, para que saiba o quão rara és, ó minha amada. Por você sou capaz de enfrentar a mais forte tempestade, para ter a oportunidade de vê-la pelo menos mais uma vez. Quanto amor, não é mesmo? Ah, peraí. Tem um recadinho aqui, ó. Minha querida, vou te ver mais tarde, caso não venha chover. Talvez você estivesse imaginando que cavalheirismo esse, não é? Alguém capaz de se matar por você. Mas realmente é necessário que alguém se mate por ti para que demonstre amor? Qual é o seu amor por essa pessoa também? Sabe, falar de amor é algo muito simples, mas é muito profundo quando falamos de amor. Mas nós estamos falando de Pedro. Pedro era filho de João, irmão de André, natural de Betsaida, uma cidade de pescadores. Ele era casado, pescador, e falava assim, um aramaico meio caipira, sabe? Bem da roça, assim era Pedro. Pedro foi apresentado a João Batista através de André. E ali, então, ele também conhece Jesus. E Pedro era uma pessoa com um temperamento bem difícil. Talvez um pouco confuso, podemos dizer. Pedro era sanguíneo, colérico, explosivo, violento. Pedro era vulnerável porque ele falava sem pensar, mas ao mesmo tempo ele também era muito corajoso, era animado, trabalhador. Pedro, ele era alegre, inquieto. Ao mesmo tempo ele era irritado, nervoso, falando e desafiando a todos conforme aquilo que ele cria. Sempre pronto a corrigir o grupo, é aqui o caminho. Este era Pedro. Pedro, certa vez, estava dormindo e acordou quando o Senhor estava sendo preso. E sem pensar muito, Pedro levanta, meio assustado, pega a sua faca e passa, então, na orelha de Malco. É claro que ele não queria simplesmente arrancar a orelha de Malco. Vamos pensar bem. Era sanguíneo. Você acredita que ele queria simplesmente dar um sustinho? Ele queria passar no pescoço, resolver o problema de uma vez. E isso ele faria pelo seu Salvador. Não importa o que. Mas enquanto Pedro estava pensando em cortar a orelha de Malco, Jesus Cristo vai lá e restaura a vida de Malco. Malco era um servo do sumo sacerdote. Conhecia o Senhor. E agora Pedro, sem muito entender o que estava acontecendo, começa a se sentir desconfortável. Sabe? Pedro muitas vezes acordava na hora errada. E se você acha que Pedro era capaz de fazer tudo pelo Senhor, sim, ele era capaz de fazer de tudo pelo Senhor. Pedro agora se sente vulnerável. O problema de Pedro era que a sua impulsividade era tão grande que ele também era vulnerável aos caprichos do diabo. Certa vez o Senhor estava falando que ele precisava morrer. E Pedro falou assim, não, Senhor, calma. O Senhor não vai morrer. Estamos aqui para cuidar de ti. E ele fala, não és tu que está falando, Pedro. Não é você que está falando. É o inimigo através da sua voz. Afasta-se daqui. E Pedro falava, mas como? Eu estou falando que vou morrer por ele. E ele agora não entende. Sabe qual era o problema de Pedro? Pedro acreditava que a força era maior que a fé.
Pedro acreditava que a força era maior do que a fé. E assim andou ele muitas vezes. Pedro não somente dormiu na hora errada, quando estava lá no Getsêmani com Cristo, como acordou na hora errada. E ao acordar na hora errada, agiu com impulsividade e não foi capaz de compreender que não é pela força que podemos viver, mas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você está se perguntando, como pode? Pedro, se eu fosse Pedro, as coisas seriam muito diferentes. E o Senhor pergunta para Pedro pela segunda vez, Pedro, tu me amas mais do que os outros? E ele fala, claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o que realmente é amor? Muitas vezes nós falamos dessa palavra, mas quando chega o momento de amar verdadeiramente, as coisas não ficam tão fáceis assim. Amar alguém que nós amamos, que nos faz bem, que nos retribui, é tão fácil. O problema é amar aquele que nos faz o mal, aquele que estrupa, machuca, fere, nos desrespeita, mente. Essa pessoa é difícil de amar. Mas a Bíblia diz que devemos amar ainda assim os nossos inimigos. Julgar Pedro é fácil, mas amar o inimigo não é uma coisa assim tão simples. Amar aquele que nos fere, nos despreza, é uma coisa que não cabe muitas vezes no nosso pensamento. Sabe, eu demorei muito a entender por que o Senhor nos pede para amar o inimigo. Quando nós odiamos aquele que nos odeia, nos tornamos um deles. Quando nós nos colocamos a mágoa dentro do nosso coração, se tornamos um dele. O Senhor pede para que amemos os nossos inimigos, para que não nos contaminemos com o pecado. Ele nos pede para que nós andemos na luz, estejamos na luz como ele andou. E eu quero lhe convidar para ler 1 Coríntios 12:13, que diz assim, não vou ler no todo, vou falar algumas partes, que diz assim, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso me serve. É como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar um monte, se eu não tiver amor, nada disso adiantaria. Ainda que eu distribua meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu dê aos pobres tudo aquilo que eu tenho, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. No verso 4 diz o que realmente é amor. Amor é paciência, benignidade, não se há de ciúme, não se ufana. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E eu fiquei pensando se sou capaz realmente de sofrer tanto assim, ainda que seja pelo meu inimigo. Eu fiquei a pensar se sou capaz de perdoar o meu inimigo verdadeiramente. Talvez a palavra perdão, na sua catalogação mental, seja esquecer. Mas perdão significa deixar a vingança para trás. A Bíblia fala que a justiça pertence a Deus. Deixa a vingança para trás. Era o que Pedro queria fazer, justiça com as próprias mãos. E nós precisamos aprender a deixar que o Senhor nos faça justiça. Ele é justiça nossa. E aprendemos que tudo que envolve o amor é bondoso, benigno, paciente, misericordioso. Mas só tem uma pessoa que tem todos esses dons. E esse ser é o nosso Criador. Sabe, uma das coisas que foi ajudando Pedro a entender isso foi a comunhão.
E ele passa a entender quem é o seu Deus, conforme ele vai andando ao seu lado. E quando Jesus disse, vinde a mim que vos tornarei pescadores de homens, Pedro deixa tudo e vai. Pedro não pensa, ele simplesmente tem a certeza de que esse é o caminho, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus perguntou para os seus discípulos, quem sou eu? E um diz, você é João Batista, não, você é Elias, você é um profeta. Mas Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Pedro. Quando Jesus perguntou aos 11, não quereis vós partir também? Vão embora. Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens a palavra viva da vida eterna. Nós cremos que tu és o Senhor Deus. Esse é Pedro. Mas quando Jesus advertiu aos 11 que ele iria morrer, Pedro fala, Senhor, ainda que todos se afastem de ti, eu jamais, nunca te deixarei. O excesso de autoconfiança de Pedro fazia com que ele entendesse que era ele que protegia o Senhor. Sabe? Pedro ainda entendia que a força era maior do que a fé. Será que eu e você, às vezes, também não pensamos assim, que a força é maior do que a fé? Que os meus atos são maiores do que o Senhor? E muitas vezes trabalhamos em prol a uma pessoa e nada acontece, e nós falamos, é porque eu não fiz direito. Mas quem converte é o Espírito Santo. E Pedro ainda achava que a força era maior que a fé. Ele gostava de ser visto, de ser aceito, de ter confirmação, de ser elogiado. Pedro gostava de sentir-se útil na causa do Senhor. E quando alguém falava, parabéns, Pedro, que ideia maravilhosa, ele falava, está vendo? Eu sirvo o Deus vivo e eu provo pelas minhas ações que eu sirvo a esse Deus. Para Pedro, a força ainda era maior que a fé. Uma certa noite, em que Jesus estava sendo crucificado, Pedro estava revendo os seus valores. E então, naquele momento, quando o galo canta pela terceira vez, ele olha para si mesmo e percebe que ele não é capaz sozinho. Sabe, quando ele prometeu que jamais se afastaria do Senhor, ele estava sendo sincero. Só que ele ainda não tinha entendido que isso não era possível sozinho. Não era possível fazer por si mesmo o que ele deseja. Nós também temos essa falha. Nem sempre fazemos o que nós desejamos, mas aquilo que a circunstância vai nos levando a fazer. E naquela noite, então, Pedro sai desesperadamente. E ele se encontra ao parar de correr no Getsêmani. No mesmo lugar onde ele dormiu, agora ele clamava ao Senhor. Pedro entendeu naquele dia, na sua conversão, de que a fé é muito maior que a força. É pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós exaltamos ao Senhor, é crendo que Ele fará tudo. Por isso, quando Pedro escuta pela terceira vez, Pedro, tu me amas, ele se pergunta, e ele diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu amo, tu sabes que eu desejo. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes nós também nos pegamos querendo ser mais fortes do que a fé. Talvez você tenha ido longe demais para voltar. E aí você diz, não, eu não vou voltar lá com os meus pecados. Primeiro eu preciso estar bem, para mostrar para todos que eu voltei santificado, santificada. Mas primeiro você precisa vir pela fé. E Deus lhe dará força para mudar. Naquela noite, quando Pedro olhou para os olhos de Cristo, ele viu amor, bondade e misericórdia. E eu quero dizer a você
que quando você vier à presença do Senhor pela fé, você também encontrará os olhos de misericórdia. Mas como você tem certeza, Lenice, disso? Como você sabe? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele jamais olharia para um pecador com misericórdia e para o outro com julgamento. Por isso, venha como você está. Aceite ser transformado pela fé. E Ele lhe dará força. E quando Pedro entendeu isso, ele agora começa a ter a verdadeira transformação. Saber que tudo podemos através do Deus que nos fortalece. É somente com Deus que nos dá força que somos capazes de transformar o nosso caráter. Deixar a nossa impulsividade, a nossa agressividade, o nosso excesso de zelo por Deus, mas primeiro acaba sendo um zelo nosso, para fazermos o que realmente o Senhor pede para que nós façamos. Saiba, talvez você tenha medo de vir a Cristo, mas eu te digo, venha como você está. Venha como você é, e Cristo lhe transformará. Pedro nos deixa aqui 3 passos principais. O primeiro passo dele é ouvir. Ouvir o chamado do Senhor. Pedro ouviu. Depois, caminhar com Cristo. E ao caminhar com Cristo, seremos transformados. E o terceiro ponto é a obediência. Precisamos ser obedientes ao Senhor. Precisamos ser obedientes ao nosso Criador. A entender que tudo que somos vem dele e para ele devemos entregar. Eu quero te dizer uma coisa. Obedeça, depois entenda. Talvez a minha vida toda eu tenha sido desobediente na palavra perdão porque eu não tinha entendido que o perdão que eu quero dar não é meu, é um perdão que eu já recebi do Criador. Eu não amo o outro porque ele merece, eu não perdoo o outro porque ele merece. Eu perdoo as pessoas porque, de forma imerecida, eu fui perdoado por Deus. E por ter sentido a graça do Senhor, agora eu compreendo o que é ser pecador. E eu perdoo as pessoas. Porque o Senhor nada fez. Poderia me julgar, mas Ele prefere me amar de tal maneira que deu seu próprio Filho. Para que todos tenham vida eterna. E a partir do momento em que eu entendo que toda luz vem do Criador, eu transmito a luz de Deus às pessoas e posso iluminar o caminho daqueles que estão ao meu redor. Você que sempre esteve ao lado de Cristo, quero te convidar agora a aprender a olhar as pessoas com os olhos do Criador. Nós recebemos pessoas que muitas vezes estão sobrecarregadas e elas não precisam do nosso olhar. Precisam do olhar de Cristo para que ela entenda que ela é amada, que ela é importante, que ela é respeitada e que ela é especial no reino do Senhor. Sabe, Jesus quer fazer com você o mesmo que Ele fez com Pedro. Ele quer dar a você 1, 2, 10, 20 chances para ser transformado. Jesus quer transformar a sua história, seu caráter, tirar de você essa vulnerabilidade, seus erros. Jesus quer transformar o seu coração, fazer da sua vida um testemunho vivo da graça do Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, te convidar a fechar os olhos e repetir comigo algumas palavras. Aonde você está? Se acomode como se sentir melhor. Sinta a presença do Consolador, do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Respire. E diga o seguinte: Senhor, eu permito que operes agora em meu coração toda a obra transformadora necessária.
Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo, aquele que tem as palavras da vida eterna. Senhor, realize a Sua vontade em minha vida, ó Pai. Querido Senhor, que a Sua presença seja completa em mim. Quero que o Senhor seja o meu amigo, mas me ajude também a ser o seu amigo, Pai querido. Eu quero estar presente no Monte da Transformação, na manhã gloriosa, para conhecer o Deus da graça que tem me renovado a cada manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Desejo a você nessa manhã que sinta o desejo de ser renovado. Por isso eu quero cantar com você o hino Renova-me. Vamos louvar. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Que nesta manhã você se sinta fazendo parte dos escolhidos do Senhor. Que você seja um vaso de honra. E o que faz de um vaso valoroso não é do que ele é feito, mas o que tem dentro dele. Que você possa ter as palavras preciosas dele para transformar a vida de outras pessoas e para renovar a sua vida também. Quero que você feche seus olhos nesse momento para orarmos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.
paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.